Fala concurseiro que se prepara para o concurso da PM do Rio Grande do Norte e vamos aqui para a nossa terceira aula falar um pouquinho agora sobre permutação, tá? Então, muito importante essa aula, fica até o final para você entender tudo sobre permutação. Vamos junto! Vamos lá, pessoal. Permutação. Permutação nada mais é do que uma técnica de contagem ou um método de contagem que você utiliza para saber a quantidade de maneiras que você pode ordenar os elementos de um determinado conjunto, certo? Eu digo muito o seguinte aos meus alunos: permutação é quando você precisa bagunçar a ordem dos elementos. Se você for bagunçar a ordem dos elementos, você está diante de uma questão de permutação, beleza? Professor, mas como é que você faz questão de permutação? Você usa essa fórmulazinha aqui, ó, PN, permutação de N elementos. Esse N aqui vai ser os elementos do determinado conjunto, da determinada questão, certo? N o que, professor? N fatorial. Fatorial você sabe resolver, que nós vimos na aula passada. Acompanhe comigo essa questão. Em uma fila com 3 pessoas, quantas ordens que se pode fazer, isto é, de quantos modos pode se formar essa fila? Falou de fila, você está diante de uma questão de permutação. Porque permutação é a quantidade de maneira que você pode ordenar as pessoas ou os elementos de um conjunto. A fila tem 3 pessoas, então tem 3 elementos num determinado conjunto. Se você vai formar uma fila, você vai fazer o quê? Você vai ordenar. Você vai colocar em ordem. Então, de quantas maneiras você pode fazer essas ordens? De quantas maneiras você pode fazer essa fila? É a mesma coisa. Então, por isso que sempre questão de fila é permutação. Porque questão de fila você vai ordenar. E aí você quer saber quantas maneiras você pode fazer essa fila, quantas maneiras você pode ordenar essas pessoas em uma fila, então é justamente permutação. Se você tem aqui a pessoa A, pessoa B e pessoa C, o A em primeiro, o B em segundo, C em terceiro, você pode escrever essa fila de outras maneiras, como exemplo, o A em primeiro, o C em segundo e o B em terceiro, ou seja, você bagunçou a ordem aqui. Então, por isso que é uma questão de permutação. Bagunçar a ordem é permutação. Tem outras possibilidades? Tem. O B pode ser o primeiro, o A o segundo e o C em terceiro. Ou ao contrário, o C em segundo e o A em terceiro. Pode ser também o C em primeiro, o A em segundo e o B em terceiro. Ou o B em segundo e o A em terceiro. Então você tem aqui 6 maneiras de colocar essas 3 pessoas em uma fila. Você tem 3 tipos de ordenação, certo? Só que aí você vai perder tempo, né? O que é mais interessante é você fazer o quê? Permutação de 3 elementos. A fila não tem 3 pessoas? Você fazendo permutação de 3, você está diante de 3 fatorial. 3 fatorial, todo mundo já sabe que vai dar igual a 6, né? Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Dá igual a 6. Na aula passada eu pedi para vocês aprenderem e gravarem algumas permutações. Permutação de 2, de 3, de 4, de 5 até o 7. Que aí você ganha tempo, que são as principais que caem em prova. Belezinha? Show de bola, né? Professor, bota outro exemplo. Agora, meu povo, vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Quantos anagramas dá para formar com a palavra amor? Anagramas. Falou de anagramas, é questão também de permutação. Porque anagrama é você escrever uma determinada palavra com uma ordem diferente da ordem original. Por exemplo, amor. Se você escreve aqui, ó, Roma. Roma. Isso aqui significa o quê? Um anagrama da palavra amor. Porque é as 4 letras, só que em outra ordem. Anagrama é o quê? É bagunçar a ordem das letras de uma determinada palavra. Por isso que é permutação. Entendeu? Pode ser esse aqui também, ó. Coloca o R aqui para frente, fica ramo. Certo? Então isso aqui é outro anagrama da palavra amor. Beleza? Agora sim, os anagramas eles podem ter sentido, como também podem não ter sentido. Se você tem isso aqui, ó. AMRO, trocou só o R e o O, né? Isso aqui também é um anagrama, apesar de não ter sentido, certo? Enfim, se eu pergunto a vocês quantos anagramas, ou seja, quantas ordenações eu posso fazer com essas letras, você vai fazer a permutação de quanto? De 4. Por que 4, professor? Porque nós temos 4 elementos no conjunto. 4 letrinhas, né? Permutação de 4 é 4 fatorial. Diga uma coisa, vocês gravaram 4 fatorial da aula passada, como é que se calcula? 4 fatorial é quanto? É 24, né? Por que é 24, professor? Porque vem de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Show de bola. Então, falou de anagrama, falou de filas, você está diante de questão de permutação. Palavras-chave. Filas, anagramas é permutação.
Questão de ordenar, ordem, permutação. Você vai sempre perceber que sempre utiliza todos os elementos. A palavra amor vai ter que utilizar todas as letras da palavra amor. As 3 pessoas na fila tem que usar todas as pessoas da fila. Certo? Questão de permutação. E a ordem importa sempre na permutação. Porque, por exemplo, aí, você tem a palavra amor, né? Se você trocar de posição as letras, por exemplo, ramo. Só fez trocar o R e botar aqui para frente. Para frente do A. O que é que aconteceu? Mudou o resultado. Era amor, passou a ser ramo. Como o resultado muda, então é porque a ordem ela é importante, porque muda o resultado. Beleza? Então, permutação, basicamente é isso. Agora você precisa entender como é que isso cai em prova de concurso. Tá aqui, ó, 2 da IBFC. Uma pessoa usa como recurso para gerar senhas seguras o embaralhamento, ó, bagunçar a ordem, o embaralhamento aleatório das letras de uma palavra, ou seja, anagrama. Embaralhar as letras de uma palavra, você está encontrando ali o anagrama de uma determinada palavra. Considera a palavra selado. Sobre o número de possíveis senhas resultantes, excluindo-se a palavra original, assinala a alternativa correta. A palavra original é a primeira palavra, né? Beleza, você vai excluir a palavra selado. Só que aí eu vou ter que fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que encontrar aqui todas as possibilidades possíveis de anagramas. Então vai ser 6 fatorial, né? Permutação de 6, 6 fatorial. Alguém consegue lembrar 6 fatorial da aula passada? 720. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 720. Beleza, a resposta 720 nem tem na alternativa. Então vou marcar o mais próximo, 719. Só que não é assim que funciona. Você tem que marcar sabendo o que você está marcando. É 719 por quê? Porque ele quer que você exclua a palavra original. Você tem 720 anagramas, incluindo o selado, a palavra selado. Só que você vai tirar a palavra selado. Então fica só 719. Questãozinha da banca IBFC. Beleza? Olha essa outra. Concurso da Educação de Minas Gerais. Anagrama representa palavras com ou sem sentido. Por exemplo, IAMS. É o anagrama da palavra mais. Desse modo, o total de anagramas que se pode formar através da palavra pilha. Pilha tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, 5 letras. Então você vai fazer o quê? 5 fatorial. 5 fatorial, todo mundo sabe que é quanto? 120. Pelo amor de Deus. Você tem que ir para a prova sabendo os principais fatoriais. Que são esses aqui. Os principais. Fatorial de 0 é 1. Fatorial de 1 é 1. Fatorial de 2 é 2. Fatorial de 3 é 6. Fatorial de 4 é 24. Fatorial de 5 é 120. Fatorial de 6 é 720. Fatorial de 7 é 5040. Esses aqui são os principais. Beleza? Professor, é importante ir. É muito importante você ir sabendo isso aqui, porque você ganha tempo. 5 fatorial você não vai fazer o cálculo, você vai colocar direto 120. 6 fatorial você não vai fazer o cálculo, você vai já colocar direto 720. Então tenta gravar aí, beleza? Os principais fatoriais. Seguimos. Aprendeu permutação simples, você ainda continua dentro desse assunto de permutação simples. Só que nem sempre vai vir do jeito que a gente viu aí. Questãozinha bem tranquila, sem muito problema de você conseguir entender. Certo? Só que você vai ter que entender também que existe permutação com modelos especiais. Como assim, professor? Olha só, com relação à palavra amor. Aprenda isso aqui, certo? Porque isso aqui vai lhe ajudar a interpretar as questões de prova de concurso, tá certo? Quantos anagramas existe a palavra amor? Muito fácil. A palavra amor não tem 4? 1, 2, 3, 4. Então vai ser permutação de 4. 4 fatorial. Nós já fizemos esse cálculo aqui. Então tem 24 anagramas utilizando as letras da palavra amor. Tranquilo. Se vier assim é muito fácil, só que pode vir assim também para vocês. Quantos anagramas começam com a letra A? Ó, a palavra não é amor, né? Se ele quer que comece com letra A, você não pode tirar o A dessa posição. As únicas que vão ficar trocando de posição são essas 3. Então o cálculo não é permutação de 4, é permutação de 3, porque o A não vai mudar de posição. Então vai permutar o M, o O e o R. Permutação de 3, todo mundo já sabe que é quanto? 6. 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Só que pode vir assim também, ó. Quantos anagramas começa com M e termina com O? Ó, começa com M e termina com O. Beleza? São 4 letras, né? Você vai fixar o M e vai fixar o O.
Esses que estão no meio, que no caso sobrou a letra RA, né? Eles vão ficar permutando aqui, ó. Só essas duas que vai permutar. O M e o O não pode sair dessa posição. Ah, professor, entendi. Então você vai fazer permutação de 2, que é 2 fatorial, que vai dar igual a 2 vezes 1, que tá 2, né? Beleza? É bem de boa assim mesmo, de verdade. Ó, segue comigo, mais uma. Quantos anagramas começa por vogal? Ah, agora veja bem, ó. 1, 2, 3, 4. Ele quer que a primeira seja vogal. Você olha para a palavra amor e você tem duas vogais. Tá? Então, para essa primeira aqui, você tem duas possibilidades. Pode ser o A ou pode ser o O. Beleza. E você vai multiplicar por quem, professor? Veja, as outras letras vão ficar aqui nesses traços, né? Nesses três. Esses três aqui vão ficar mudando de posição. Ah, então você vai fazer 2 vezes permutação de 3. 2 vezes por quê, professor? Porque você tem duas possibilidades para vogal. Entendeu? Então você vai fazer 2 vezes permutação de 3. Só que permutação de 3 é 3 fatorial. E você sabe que 3 fatorial é 6, né? Aqui, ó, 6. Ah, então 2 vezes 6, 12. Então quer dizer que dá 12 a resposta? Isso, com certeza. Beleza? Melhor do que você fazer assim, ó. Tipo, tem que começar pela vogal, né? Você diz, eu vou começar com a letra A. Fixa a letra A aqui, ó. Olha como perde mais tempo. 1, 2, 3. Então aqui vai ser o M, o O e o R. Aí você vai dizer, professor, é só permutar esses três aqui. Né? Fixou o A. Permutação de 3 dá igual a 6. Né? Porque é 3 fatorial dá 6. Aí você vai dizer, mas professor, pode começar com A, mas pode começar com O também. Então eu vou fixar o O agora. Vou permutar o A, o M e o R. Vai dar a mesma coisa. Permutação de 3 é 3 fatorial, que dá igual a 6. Ah, então é só você fazer o que agora? 6 mais 6 dá igual a 12. Ou seja, o mesmo resultado. Só que aqui você fez dois cálculos. E aí você está perdendo tempo. Entendeu? Se eu tivesse outra vogal, aí você tem que fazer a outra possibilidade para depois somar todas elas. É muito melhor você fazer aqui direto. Beleza? Já caiu prova de concurso utilizando esse mesmo método de resolução? Sim, com certeza. Ele pergunta quantos anagramas começa por vogal. Você vai fazer nesse estilo aqui. Ó. Utiliza o princípio fundamental da contagem, né? Princípio multiplicativo com permutação. Beleza? Tem mais casos, professor, que pode vir? Modelo especial? Tem, ó. Trago mais 3 aqui para vocês, ó. Quantos anagramas começa por consoante? Consoante. Beleza? Tem que começar por consoante e terminar com vogal. Então a primeira tem que ser consoante, uma, 2, 3, né? E a segunda tem que ser vogal. Ah, beleza. Aí você faz como? A mesma coisa que a gente aprendeu agora. Palavra é amor. Quantas consoantes tem a palavra amor? 2 possibilidades. Vezes. Esses dois carinha aqui, ele vai ficar permutando, né? Ah, então se vai ficar permutando aqui, trocando de posição, você vai fazer o quê? Você vai fazer permutação de 2. Vezes a possibilidade de você colocar uma vogal aqui. Você tem quantas vogais? 2. Ah, então vai ser 2 vezes permutação de 2 vezes 2. Então o cálculo é 2 vezes permutação de 2 é 2 fatorial vezes 2. Multiplicando tudo isso aqui vai dar 8, né? 2 fatorial não é 2? Fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8 possibilidades. Você descobrir os anagramas da palavra amor, começando por consoante, terminando por vogal. Beleza? Olha a F. Quantos anagramas tem a palavra AM juntas nessa ordem? Essa palavra aqui é importante nessa ordem. Por que, professor? É importante. Você tem a palavra amor, né? Ele quer que o A e o M fiquem juntas. Então você junta o A e o M. Ó. Beleza, professor. O que é que isso significa? Que quando você junta as letras, isso significa que vira apenas uma. Uma só. A ideia é essa. É virar apenas uma só. Aí você vem, ó, e vai permutar. Não 4, só 3, ó. 1, 2, 3. Ah, então vai ser permutação de 3. Que é 3 fatorial. Beleza? Antes você faria permutação de 4. Não pode. Por quê? Porque A e M se juntaram. Então ela fica como se fosse uma letra só. Então 1, 2 o O, 3 o R. Permutação de 3, que vai dar igual a 6. Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Nessa ordem. Então, se é nessa ordem, o A primeiro e o M segundo. Então, a resposta certa é esse 6 aqui. Agora, a questão pode pedir em qualquer ordem. E aí você tem que tomar cuidado. Porque, veja, quantos anagramas tem a palavra AM juntas em qualquer ordem?
Em qualquer ordem, tá? O que é que você faz? Aí você faz o seguinte, ó. Preste atenção aí. Vou colocar aqui a palavra amor, certo? Vou juntar o A e o M. Aí vocês aprenderam agora há pouco, né? Professor, quando junta as letras, ela fica uma só. Aí então você vai permutar uma, duas, três. Vai ser permutação de três. Porém, como ele diz que é em qualquer ordem, então o M e o A pode trocar de posição aqui dentro do quadradinho. Então você vai pegar esses dois aqui e vai se permutar. Permutação de 2. E multiplicar. Permutação de 3 é 3 fatorial, permutação de 2 é 2 fatorial. Então nós temos 3 fatorial é 6, né? 2 fatorial é 2. Multiplicando, nós teremos 12 possibilidades de ter o AM juntos em qualquer ordem. Beleza? Em qualquer ordem. Se eu boto só outro exemplo desse aí, vou colocar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Qual palavrinha a gente pode pegar? Vou pegar amor mesmo. Palavra amor. Beleza? Só que eu quero o A, o M e o O juntos. O A, o M e o O juntos. Então quando você junta, fica uma só, né? Fica só uma. É como se fosse uma letra só. A, M e O é uma letra só. Beleza? Então fica uma, duas. Então vai ser permutação de quanto? De 2. Porém, eu não disse que tem que ser nessa ordem. Eu só falei que tem que estar juntas. Então, para você fazer o cálculo e não precisar permutar os que estão aqui dentro, certo? Para você não precisar permutar, ele tem que dizer nessa ordem. Se ele não falar nessa ordem, é porque pode ser em qualquer ordem. Então você tem que pegar o que está dentro do quadradinho e fazer a permutação. De quanto? Como dentro do quadradinho tem 3, então você vai permutar 3 letras. Como aqui só tinha 2, por isso que permutou só 2. Entendeu? 2 vai dar 2 fatorial, permutação de 2, né? Permutação de 3 é 3 fatorial. E aí você faz o cálculo. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6. Multiplicando dá 12. Beleza? Vou aumentar o nível, olha aqui, ó. Acompanhe comigo. Se liga. 5 amigas, entre elas Vitória e Joana, vão ao cinema e sentarão em 5 poltronas. Então veja. 1, 2, 3, 4, 5. Vitória, Joana, mais as outras amigas delas que eu vou botar ABC. Quantas são as formas de organizá-las de forma que Vitória e Joana fiquem juntas? Então o que é que você faz? Você junta Vitória e Joana. Você tinha 5, né? Aqui é como se fosse, quando você junta, só uma. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Então você vai permutar 4 espaços. 4 elementos, entendeu? Beleza. Só que ele falou que tem que ficar juntas. Ele não disse que tem que ser nessa ordem. Então vai ser permutação de 4 vezes. Pode permutar aqui dentro desse quadradinho aqui, desse retângulo, né? Vezes permutação de 2. Aí o que é que você faz? Permutação de 4 é 4 fatorial. Permutação de 2 é 2 fatorial. Permutação de 4 permutação de 4 é 4 fatorial. E 4 fatorial vai ser igual a quanto? A 24. Professor, por que é 24? Porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Vezes permutação de 2 dá 2. Né? 24 vezes 2 dá 48. Matou a questão. Beleza? Então tem 48 maneiras de você colocar essas pessoas aqui, sendo que Vitória e Joana fiquem sempre juntas. Tranquilo? Olha essa outra. Que aí você tem que tomar cuidado. Preste atenção. 5 amigas, entre elas Vitória e Joana, vão ao cinema e sentarão em 5 poltronas. Quantas são as formas de organizá-las de forma que Vitória e Joana fiquem separadas? Veja bem. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode botar a Vitória aqui, Joana aqui, concorda? Você pode botar a Joana aqui, no canto dela está aqui. Você pode botar a Joana aqui, no canto dela está aqui. Eu só quero que Joana e Vitória fiquem separadas. Beleza, professor. Só que você fazendo assim fica bem mais difícil. Então o bizu para você fazer uma questão dessa é o seguinte, veja bem. Ficar separadas é a mesma coisa de não ficarem juntas, concorda? Concorda ou não concorda? Elas ficarem separadas é a mesma coisa delas não ficarem juntas. Entendi, professor. Então o que é que você faz? Preste atenção, viu? Eu vou fazer agora. Eu vou fazer permutação de 5
Permutação de 5 é todas as possibilidades de Joana e Vitória ficarem juntas ou não. Permutação de 5 é 5 fatorial. Diga aí para mim quanto é 5 fatorial. 120. Confere, né? Tranquilo. Esse 120 aqui tem todas as possibilidades possíveis. Elas juntas e elas separadas. Como eu quero que elas não fiquem juntas, eu vou pegar esse total 120 e vou retirar as possibilidades delas ficarem juntas, concorda? Porque se eu retirar as possibilidades delas ficarem juntas, eu vou estar encontrando o quê? As possibilidades delas não ficarem juntas, ou seja, separadas. Confere? Entendi, professor. Então diga aí qual é as possibilidades delas ficarem juntas. A gente acabou de fazer aqui, ó, em cima. A gente acabou de fazer. Vou só pegar a resposta aqui, ó, que no caso é 48. Ah, entendi. Então é só fazer essa subtração. 120 menos 48, você vai encontrar 72. O que significa 72? São as possibilidades delas não ficarem juntas, ou seja, separadas. Entendeu? Então, muito melhor do que você fazer os cálculos separado, todas as possibilidades de Vitória e Joanas ficarem separadas, é você fazer apenas essa. Pega todas as possibilidades possíveis e retira a possibilidade que você não quer que aconteça, ou seja, de não ficarem juntas. No caso de ficarem juntas, né? Que você não quer que aconteça que fiquem juntas. Então, quando você subtrai os que fiquem juntas, fica o quê? Fica as possibilidades delas não ficarem juntas, ou seja, separadas. Beleza? Questões da banca. Acompanhe comigo a primeira da IBFC. De acordo com a palavra software, deixa eu anotar aqui a palavra. A gente acabou de aprender o assunto, vem para as questões agora. A quantidade de anagramas, palavras com ou sem sentido, que apresentam as letras F, T, W juntas. F, T, W, vou juntar as três, ó. E em qualquer ordem, ele ainda diz, ó, em qualquer ordem, corresponde a quanto? Se é em qualquer ordem, o F, T e o W pode trocar de posição aqui dentro, né? Só que você lembra quando você junta, fica só uma. Então aqui é uma, eram três, agora ficou só uma, né? Uma, duas, três, 4, 5, 6. Ah, então você vai fazer permutação de 6. Vezes, como ele diz que em qualquer ordem, esses três aqui que está dentro pode permutar. Então é permutação de 6 vezes permutação de 3. Permutação de 6 é 6 fatorial. Permutação de 3 é 3 fatorial. 6 fatorial é 720. Confere, né? 720. 3 fatorial é 6. Quando você multiplicar 720 vezes 6, dá 4.320. Então, nesse caso, a letra D de Deus. Tá vendo? A aula anterior, os slides anterior, ajudou a você entender essa questão. Com certeza você faria ou fez ela tranquilamente. Você só tome cuidado, porque se você marca 720, você erra, né? Porque 6 fatorial é 720. Só que como ele falou que é em qualquer ordem, você tem que multiplicar por 3 fatorial. Você tem que permutar o que está aqui dentro. Beleza? Segue comigo, olha essa outra. Um anagrama é um jogo de palavras que resulta no rearranjo das letras de uma palavra para produzir outras palavras ou expressões. Utilizando todas as letras originais exatamente uma vez, estas novas palavras podem ou não serem verdadeiras palavras, ou apenas sequência de letras sem sentido em um idioma. Isso aqui a gente já sabia, precisava nem ler isso, né? Considere a palavra escolar. Escolar. Sendo TA o total de sequências possíveis com estas 7 letras. Então, se tem 7 letras, ele diz que TA é todas as possibilidades possíveis, né? Todas as sequências possíveis, todos os anagramas possíveis. É só você fazer permutação de quanto? De 7. E vai dar 7 fatorial. Se você fizer o cálculo de 7 fatorial, que é desnecessário, você faz, que dá 5.040. Ah, professor, por isso que é bom saber de cabeça, né? Quanto é 7 fatorial? É, porque você já vai direto para a resposta. Entendeu? Tranquilo. E sendo TE, ele diz que TE, sendo TE o total de anagramas destas mesmas 7 letras, que começa com a letra E, então você vai fixar o S, não pode tirar ele daqui, e termina com a letra R, então o R não pode sair daqui, ó. Então tem que fixar esses dois aqui. As únicas que podem bagunçar, trocar de posição, são essas que estão aqui no meio. 5, né? Ação alternativa correta. Então aqui, o TE é permutação de quanto? De 5, porque só pode trocar de posição essas 5. 5 fatorial é quanto?
é 120. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Beleza, professor. O que é que ele fala aí? TA sobre TE é 25? TA sobre TE é 30? Ah, ele quer que você divida TA com TE. Só que TA ele diz que é quanto? 5.040. TE ele diz que é 120. Então quando você dividir 5.040 por 120, você vai encontrar um desses valores aqui. Só que na aula anterior de fatorial, você entendeu isso aqui, galera. Olha aqui se você lembra. TA é 7 fatorial, né? TE é 5 fatorial. Você concorda que 7 fatorial pode desenvolver até 5 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial? Pode, pode. 5 fatorial é 5 fatorial mesmo aqui embaixo, repeta. Só que você pode cancelar o 5 fatorial com 5 fatorial. Fica divisão de fatoriais, ó. É bem mais rápido. 7 vezes 6 vai dar igual a 42. Matou a questão. Beleza? Melhor que você dividir 5.040 por 120, que dá 42, é melhor você aplicar aqui, ó, a divisões de fatoriais, que é bem mais rápido, né? Você pega o maior, desenvolve até o menor para poder cancelar. O que sobra você multiplica. Nesse caso aqui seria a letra D. Beleza? Letra D. Vocês ainda estão aí, né? Espero que vocês estejam entendendo. Se tiver entendendo, galera, ó, curte o vídeo, compartilha, comenta, né? Valoriza aqui o trabalho que nós estamos tendo para poder ajudar vocês. Beleza? Permutação com elementos repetidos. Olha aqui como ela é bem tranquila de você entender. A única diferença dos assuntos, né, e das questões que a gente está vendo é que quando você vai permutar, quando você vai bagunçar a ordem, você vai ter que observar se tem elementos repetidos. Se tiver, o que é que você vai ter que fazer? Você vai usar essa formulazinha aqui, ó, presta atenção. Permutação de n elementos, você conta a quantidade de elementos que tem na questão, né, na fila ou na palavra, beleza? E vai ver qual é a quantidade de vezes que um determinado elemento se repete. Um determinado elemento lá se repete x vezes. Só tem outro elemento que se repete. Então você tem que botar aqui também a quantidade do outro elemento se repete y vezes. E por aí vai. Como é o cálculo que se faz? Em cima você bota o maior, no caso n fatorial, é a quantidade de elementos do conjunto. E embaixo o número de vezes que os elementos estão se repetindo. Essa é a fórmula de permutação com repetição. Por quê? Você tem que dividir pelo número de vezes que os elementos estão repetindo. Porque quando você faz essa divisão, você está eliminando os anagramas ou as ordenações repetidas. Veja bem, ó, em uma pilha de 5 livros, né, um em cima do outro, sendo que 2 desses são idênticos. Quantos modos, na verdade, né, anagramas, quantos modos há de formar essa pilha? Questão de pilha, ó, vamos botar assim, A, B, C, D. São 5, né? Questão de pilha tem a mesma ideia de fila, né? Você vai ordenar aqui os livros, beleza? Só que ele diz que 2 deles são idênticos. Eu botei A e A. Como é o cálculo aqui, professor? Você vai fazer permutação de 5, porque são 5 elementos. Porém, tem repetição. Tem repetição de quem? Da letra A. Do livro A, vamos dizer assim, né? O A está se repetindo quantas vezes? 2 vezes. Então é permutação de 5, repetição de 2, é. Como é que você faz? Os elementos em cima, 5 fatorial, e embaixo é a quantidade de vezes que um determinado elemento está se repetindo. Então é 2 fatorial. Isso aqui você aprendeu na aula passada. 5 fatorial desenvolve até quem? Até o 2 fatorial. Foi por isso que nós estudamos. Por isso que nós estudamos aquilo lá de fatorial. Porque iria precisar aqui, ó. Então 5 fatorial não vai até o 1, vai até o 2 fatorial e para. O 2 fatorial embaixo repete, ó. Para quê? Para você poder cancelar, ó. Então 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60. Então tem 60 possibilidades de você empilhar esses livros, sendo que 2 deles são idênticos. Entendeu? Isso é permutação com repetição. Tá? Quantos anagramas podemos montar com as letras da palavra Aslan? Que é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, aqui eu tenho 6 elementos. Então, de cara, a gente vai fazer o quê? Permutação de 6. Porém, a letra A está se repetindo. Quantas vezes? 2 vezes. Então vai ser permutação de 6 com repetição de 2. Então vai ser 6 fatorial. E embaixo, 2 fatorial. Então você vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E você vai dividir
pelo 2 fatorial. Só isso. E aí o que é que você faz, meu povo? Ó, lembre-se, né? Sempre o maior desenvolve até o menor. Qual é o objetivo disso? Para você cancelar e ficar um cálculo mais fácil. Ó. 5, né, vezes 6 dá 30. Fica 30 vezes 12. Quanto é 30 vezes 12? 3 vezes 12 dá 36. Então fica 360. Então tem 360 maneiras de você escrever a palavra Island, beleza? Sempre você divide. Por quê? Porque se eu tenho a palavra Island aqui. Se você trocar esse A aqui por esse, vai ficar a mesma palavra. Ah, então não pode contar a mesma palavra, né? Tem que ser palavras diferentes, né? Permutação. Ah, então por isso você vai ter que eliminar uma delas. Quando você troca o A aqui, ó, permuta esse com esse, fica a mesma palavra. Não muda nada. Ah, por isso você divide, que é justamente para quê? Para eliminar os repetidos. Entendeu? Olha essa outra aqui, ó. Quantos anagramas podemos montar com as letras da palavra valorosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Permutação de 8 que vem na nossa cabeça, né? Porém, quem é que está se repetindo? A letra A se repete 2 vezes, então boto 2. A letra O se repete 2 vezes. Se tiver outra, bota também. Então o cálculo fica assim, ó, 8 fatorial, embaixo 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Sempre embaixo é os dois que estão se repetindo, ou 3, quantos tiverem. Beleza? Como é que faz esse cálculo? Aprendemos também na aula de fatorial, na aula passada. Estou com dúvida, volta lá para dar uma olhada para aprender. 8 fatorial, você vai desenvolver até o 2 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Beleza, professor? Aí o 2 fatorial, um deles você repete, né? Vocês lembram disso, com certeza. E o outro você desenvolve. 2 vezes 1. Você pode cancelar esse aqui com esse, ó. O objetivo dele sempre é cancelar. E aí você pode simplificar. Quem com quem, professor? Você pode simplificar aqui pelo 4, né? Você pode simplificar pelo 4. Ou você pode simplificar pelo 6. Ó, simplificar pelo 6. Ó. O 2 simplificando com 6. 6 dividido por 2 fica 3, né? Então fica esse cálculo aqui, ó, que sobrou. 8 vezes 7, que dá 56. 56 vezes 3 vai dar 168. 168 vezes 5 dá 840. 840 vezes 4 dá 3.360. 3.360 vezes 3, que vai dar 10.080. Beleza? Então nós temos aqui 10.080 possibilidades de você fazer anagramas com a palavra valorosa. Beleza? Show de bola, né? Você segue comigo que agora tem questões da banca IBFC. Olha só. De acordo com a palavra bateria, a quantidade de possíveis anagramas, palavras com ou sem sentido, dessa palavra corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser permutação de 7. Porém, está repetindo quem? Está repetindo apenas a letra A, 2 vezes. Então você faz permutação de 7 com repetição de 2. 7 fatorial. Embaixo fica quem? 2 fatorial. Então você vai desenvolver o 7 até o 2. Ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Que é justamente se vai até o 2 para poder eliminar, né? Ó, cancelou. Fica apenas esses valores aqui. Ó. Eu sei que esse com esse dá 42. Eu sei que esse com esse dá 20. 20 vezes 3 dá 60, né? Ó, 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 42. Você vai ter o resultado aqui, 2.520. Nesse caso, letra C de caveira. Professor, não estou acreditando que é fácil desse jeito, não. É desse jeito. Fácil de verdade. Continue comigo que tem mais questão, ó. O total de anagramas que começa com a palavra O, que podemos ser formados com a palavra concurso, ó, palavra concurso, né? Então eu vou colocar aqui. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Palavra O tem que estar fixada aqui, né? Que ele quer que comece com a letra O. Aí pode ser o C, o N, o C, o U, o R, o S e o O. Beleza. Se esse O fixou aqui, você vai permutar apenas essa parte aqui, ó, as outras letras. Ah, beleza. Você vai permutar apenas essas outras letras.
Você vai fazer uma permutação de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7. Porém, veja se tem repetição. Porque se você faz permutação de 7, você pode errar. Por quê, professor? Porque permutação de 7 é 5.040 e vai estar aqui. Se você marcar 5.040, você vai errar. Então você vai fazer permutação de 7 com repetição de duas letras. Por quê? Porque é a letra C que está repetindo. Então você vai fazer 7 fatorial, vai desenvolver até quem? Até 2 fatorial, né? Está repetido, fica embaixo. Então você vai, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ó, acaba sendo a mesma questão anterior. Mesma coisa, vai dar 2.520. Deixa eu ver se é a mesminha. Mesma coisa. Mesma coisa. Uma de 2022, essa aqui já foi de 2015 e deu o mesmo resultado. Só mudou a estrutura da questão. Beleza? Tem mais aí, professor? Acompanhe comigo. Eu tenho essa questão e mais essa. Beleza? Ainda tem outra aí. Tem questõezinhas que só aqui, ó, para vocês treinarem. Vamos lá. Essa da IBFC. Um anagrama é a recombinação das letras de uma palavra. Considera a palavra aba. Ela pode ser recombinada de 3 formas possíveis, conforme a tabela abaixo. Assinale a alternativa que indica corretamente o número de vezes mais que a palavra ABBA tem de recombinação, ou seja, anagramas possíveis em relação à palavra ABA. A quantidade de anagramas que tem essa palavrinha aqui, ó, vai ser permutação de 3 com repetição de 2. Permutação de 3 com repetição de 2, você sabe que aqui é 3 fatorial e embaixo é 2 fatorial, né? Você fazendo esse cálculo aqui, ó, é a coisa mais fácil do mundo. 3 desenvolve até o 2, né? Para poder fazer o quê? Cancelar. A resposta é 3. Então você tem 3 anagramas com a palavra ABA. Beleza? E quantos anagramas você tem aqui, ó? Vai ser permutação de 4, porque são 4 elementos. Aqui só repetiu 2, só repetiu o A 2 vezes. Aqui, ó, porém, repete o A 2 vezes e o B 2 vezes. Tá? Então é 4 fatorial, embaixo 2 fatorial, 2 fatorial. Desenvolve o 4 até o 2. Ó. 4, 3, 2 fatorial. Para quê, professor? Para poder cancelar. Ó. O outro 2 você desenvolve, né? 4 vezes 3 é 12. Quando você dividir por 2, dá igual a 6. Assinale a alternativa que indica corretamente o número de vezes mais que a palavra ABA tem em relação à quantidade de anagramas da palavra ABA. ABBA, né? Em relação a ABA. Se um é 6 e o outro é 3, então esse aqui tem a mais do que esse quantas vezes? 2 vezes, né? 2 vezes a mais, porque o 6 é 2 vezes a mais do que o 3. Por isso que a letra A é a resposta. Belezinha? Show de bola, questões da IBFC. Mas, ó, tem outras bancas também. Essa banca aqui, ó, 6 Gran Rios. Olha como é interessante. De quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas? 2 homens. 2 homens, botar homem 1, homem 2. E 4 mulheres. Mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4. Poderão ser dispostas em uma fila, se a questão de fila é permutação, né? Fila indiana. De modo que entre 2 homens haja pelo menos uma mulher. Então pode ser assim, ó. Homem, mulher. Homem. Aí mulher, mulher, mulher. Só que pode ter 2 mulheres entre os homens. Enfim. Se eu quero que tenha pelo menos uma mulher no meio dos homens, o que é que na verdade eu estou querendo? Eu estou querendo que os homens... Olha o que é que eu estou querendo. Olha se vocês concordam. Os homens não fiquem juntos. Concordam comigo? E a gente fez uma questão parecida com essa. Lá nos exemplos lá de permutação. Não sei se vocês estão lembrados. Como é que faz, professor? Quantas pessoas tem nessa fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer todas as possibilidades possíveis, ou seja, 6 fatorial. Permutação de 6. Que todo mundo sabe, que já está careca de saber, ó. Já estão cansados de saber que 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 até 1. Que dá 720. Se você marca 720, você erra. Por quê? Porque 720 é todas as possibilidades juntas. Todas as possibilidades que existem. Os homens perto de homem, a mulher no meio, enfim, todas as possibilidades possíveis. Só que veja,
os homens não podem ficar juntos. Ah, porque ele quer que tenha sempre uma mulher no meio dos homens. Então, não pode ficar juntos, concorda? Só que veja bem, 720 é todas as possibilidades. Eu tenho que pegar o 720 e tenho que retirar as possibilidades dos homens estarem juntos. Os homens estarem juntos. Aí você lembra, quando se junta, fica um só. Confere? Ah, então fica uma só pessoa, um só espaço, vamos dizer assim. Então tem um aqui, 2, 3, 4, 5. Ah, então você faz permutação de 5. Como não diz que tem que ser nessa ordem, então você faz vezes permutação de 2, porque aqui dentro vai permutar o homem 1 com o homem 2, né? Permutação de 5 é 120, concorda? Por que, professor, é 120? Porque permutação de 5, todo mundo já sabe que é 5 fatorial. Dá 120, não é isso? Permutação de 2 é 2 fatorial, vocês também já sabem. Não é isso? Aí você vai fazer 120 vezes 2, né? E dá 240. Ah, então tem 240 maneiras. 240 maneiras de você ter os homens juntos. Então você pega 720, que é todas as possibilidades possíveis, e tira a possibilidade dos homens ficarem juntos, vai dar 480. Esse 480 significa o quê? Os homens não ficando juntos. Todas as possibilidades de homens não ficando juntos. Os homens separados, entendeu? Que é justamente o que ele quer. Que os homens fiquem separados. Então por isso que é a letra D de Deus. Tranquilo? Show de bola, né? Questãozinha feita com sucesso. Igual aquele exemplo que a gente fez anteriormente. Ele queria que Maria, era Vitória e Joana ficassem separados, né? Então é a mesma coisa. Quer que Maria, no caso aqui, os homens, fique pelo menos uma pessoa no meio deles. É a mesma coisa deles estarem separados. Que é a mesma coisa deles não ficarem juntos. Certo? Então você pega o total e faz menos eles ficarem juntos. Quando você tira os que eles ficarem juntos, vai ficar o quê? Os que eles não ficaram. Beleza, professor. Olha aqui, ó, tem essa. E aí a gente vai para a permutação circular. Beleza? Acompanhe comigo. Pedro possui 5 livros distintos de matemática, 3 livros distintos de português, 2 livros distintos de história. Sendo assim, o número de maneiras pelas quais Pedro pode arrumar esses livros lado a lado em um instante, de forma que os livros da matéria permaneçam juntos, é igual a. Então, matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, matemática 5. Então eles querem que esses 5 aqui fiquem juntos. Então você tem que lembrar que quando você quer que eles fiquem juntos, então fica só um, né? Um só espaço, um só tracinho, um só letra, né? Que a gente tá usando letra de diagrama, por isso que eu botei uma só. Então vou botar um só tracinho. Ele quer 3 livros de português juntos, então vou botar P1, P2, P3. Porque eles são distintos, então eu vou identificar com 1, 2 e 3, beleza? E os 2 de história tem que ficar juntos também. H1, H2. Tem que ficar juntos. Mas tem que lembrar, quando você junta, fica um só, né? Quando você junta, fica um só. Ah, professor, então não vai ser permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai ser permutação de 10. Vai ser apenas permutação de 3. Por quê? Porque é como se fosse 3 espaços. Que você juntou em um só, ficou apenas 3. Beleza. Só que em nenhum momento ele disse que tem que ser na ordem, em uma determinada ordem. Por exemplo, matemática 1 tem que depois ter matemática 2, não disse. Ah, então se ele não disse, você tem que permutar. Permutação de 3 vezes a permutação desses caras aqui, ou seja, permutação de 5, vezes você vai permutar aqui dentro só os livros de português, ou seja, permutação de 3. E você pode também permutar só esses 2 aqui, que no caso é permutação de 2, que é o livro de história. Permutação de 3 é 6 fatorial, permutação de 5 é 120, né, que no caso é 5 fatorial, já estou colocando já a resposta, então peraí, vamos botar aqui organizado. Permutação de 5 é 5 fatorial, permutação de 3 é 3 fatorial, permutação de 2 é 2 fatorial. 6, na verdade, não é 6, né? Eu que me enrolei aqui, já estava botando a resposta. Permutação 3 é 3 fatorial, que dá 6, agora sim. Já estou adiantando, né? 5 fatorial é 120, beleza? 3 fatorial, no caso aqui, vai dar 6 também. 2 fatorial é 2. Então fica 6 vezes 6, que dá 36, né?
36 vezes 2 dá 72. Esse aí fez 120 vezes 72. Para você encontrar a alternativa correta. Que no caso aqui, nós teremos... Vamos ver aqui. Quanto é que dá esse resultado? Vai dar 8.640. Multiplicando esses dois aqui. Nesse caso, letra C. Beleza? Deu para entender, né? 3, permutação 3, aí eu botei 6 fatorial. Na verdade, é 3 fatorial que dá igual a 6. Só essa confusãozinha aí que foi... que eu me confundi na hora de colocar, né? Já fui direto, aí acabei cometendo um equívoco. Beleza. Show de bola. Você percebe que eu coloquei M1, M2, M3, M4, M5, porque ele disse que os 5 livros são distintos. Perceberam isso, né? Então, vale a pena você também gravar e entender o porquê eu botei M1, M2, M3, M4, M5 e o porquê eu permutei entre eles aqui dentro. Porque justamente eles são diferentes, os livros. Por isso que ficou permutação de 5. Certo? Do mesmo jeito para os outros. Permutação de 3, por quê? Porque os livros são distintos. Então você tem que permutar aqui dentro os livros. Do mesmo jeito os de história. Beleza? Show de bola. Então finalizamos aqui permutação com repetição. Muito importante isso aí para sua prova, tá? E aí você segue comigo para finalizar o assunto de permutação, que no caso é permutação circular. Sempre quando você vai bagunçar a ordem, certo? E essa ordem está de forma circular, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Permutação circular vai ser a quantidade de elementos que vão estar no círculo menos 1. Fatorial. Você calcula o fatorial, só alegria. Só isso, professor, só isso. Tem um porquê. Né? Mas o vídeo já está ficando grande, então não vou perder tempo aqui explicando o porquê é essa fórmula não, certo? Então, a gente ganhar tempo aqui, depois eu explico, né? De uma forma mais detalhada para vocês. Então, olha só, essa questãozinha da Secretaria de Minas Gerais, né? Um grupo de 5 pessoas do mesmo setor empresarial decide almoçar fora do prédio comercial. Ao chegar no restaurante, sentam-se em volta de uma mesa circular. 5 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5. A segunda alternativa que apresenta a quantidade de modos distintos que esse grupo pode sentar à mesa. Lembre, eles vão sentar à mesa e a mesa é circular. Então você vai ordenar essas pessoas. Então o que é que você vai fazer? Você vai trocar de posição eles. Então você vai fazer permutação de quanto, professor? Vai ser permutação de circular de 5 elementos, não é isso? Menos 1. A fórmula é essa. Então permutação circular fica 5 menos 1 é 4. 4 fatorial. Quanto é 4 fatorial? 24. Então daí 24 maneiras, né, de você colocar essas pessoas aqui em uma volta circular. Em uma mesa circular, aliás. Beleza? Entendi, professor. Só isso, só isso. Não precisa estranhar, porque é fácil desse jeito aqui mesmo. Beleza? N menos 1 fatorial. Sempre menos 1. Beleza? Uma família composta de 6 pessoas, que são os pais e seus 4 filhos, visitou uma feira gastronômica realizada na cidade de Tijucas, no sul. Lá chegando, eles ocuparam uma mesa redonda de 6 lugares. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que os pais ficaram juntos. Então, vou botar aqui, ó. Pai e mãe ficaram juntos. Vou botar A, B, C, D. Com base nesse caso hipotético, é incorreto afirmar que os membros da família poderiam se sentar em torno da mesa de modo que o pai e a mãe sempre ficassem juntos. Você vai usar aquela mesma regrinha que eu ensinei a vocês. Ó. Quando você quer que eles fiquem juntos, você junta e fica um só. Então aqui é como se fosse 1. 1, 2, 3, 4, 5. Como você rebagunça a ordem, então vai ser permutação de 5 menos 1. Fatorial. Você iria fazer 6 menos 1, né? 6 menos 1 dá 5 fatorial, que está aqui a letra D. Se você fizesse isso, você erraria. Como ele quer que o P e o M fiquem juntos, então você vai ter que fazer o seguinte. Ó. Você vai fazer 5 menos 1, que vai dar igual a 4 fatorial, que dá igual a 24. Se você marcar 24, você vai errar também. Por quê? Porque ele não disse que tem que ser nessa ordem, o P e o M juntos. Então você vai ter que fazer permutação de 4 vezes permutação de quanto? Não tem 2 aqui dentro? O pai e a mãe? Então tem que fazer permutação de 2.
Então depois que você pegar o 24, você vai ter que multiplicar por permutação de 2. Que você sabe que 2 fatorial é 2, né? Então é 24 vezes 2, que dá igual a 40 aí, 8. Ah, professor, então nesse caso aqui é letra B. Isso, letra B. A questão botou letra D para você se enganar. Ainda botou a letra A para você se enganar. Beleza? Então tá aqui. Questãozinha da Quadrix concluída com sucesso. Aula de permutação, beleza? Espero que você tenha gostado. A aula foi um pouco extensa, né, grande? Mas é isso aí. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Compartilha esse vídeo, comenta, curte. Próxima aula que vem pela frente é arranjo e combinação e a gente fecha a nossa parte aqui com vocês falando sobre análise combinatória. Espero que você tenha gostado.